Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu desejo a todos vocês um excelente sábado. Sejam bem-vindos ao meu humilde canal, estendo a todos as cordiais boas-vindas. Meu nome é César e mais uma vez nós estamos aqui para fazer mais uma abordagem acerca dos escritos bíblicos, né? Vamos fazer mais um questionamento, né? mais uma indagação para que os futuristas possam responder, né? Então, eu quero abordar no dia de hoje a segunda carta aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E depois, em seguida, eu estarei abordando a carta do apóstolo Tiago no capítulo 5, né? Então, primeiro nós vamos ver o que Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses. E em seguida nós vamos ler o que o apóstolo Tiago também estava falando, né? E nós vamos fazer uma comparação, nós vamos fazer um paralelo entre o que Paulo falou e o que Tiago falou. E no final nós vamos fazer uma pergunta, né, aos futuristas, para que eles possam responder. Então, assim sendo, hoje eu estou usando a Bíblia viva, né? Hoje eu vou fazer a leitura dos versículos através desse livro, através dessa versão. Então vamos à leitura, né? Sem muitas delongas. Vamos à leitura. 2 Tessalonicenses, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Né? Lembrando aos senhores que essa carta, o apóstolo Paulo escreveu essa carta no ano 51 depois de Cristo, né? Então vamos a partir do versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Diz lá: Paulo, Silas e Timóteo à igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, né? Guardada em segurança em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma saudação, né? Paulo saudando os irmãos de Tessalônica, né? Irmãos, dar graças a Deus por vocês não é somente o que temos a fazer do correto, mas é nosso dever para com Deus e a maneira verdadeiramente maravilhosa como tem crescido a fé de vocês. E por causa do crescente amor que vocês revelam de uns para com os outros, né? Nós temos prazer em contar às igrejas a perseverança de vocês e a sua plena fé em Deus, apesar de todas as perseguições e tribulações pelas quais vocês estão passando. Então veja. Então, os irmãos de Tessalônica, eles estavam padecendo perseguições. E aqui Paulo está fazendo o que? Um elogio. Ele está falando que, olha, nós falamos bem para as demais igrejas acerca da fé de vocês, dos tessalonicenses, de como a fé de vocês tem crescido, mesmo em meio às tribulações, né? Então, a igreja de Tessalônica, ela estava passando por perseguições. Isso lá no ano 51. Né? Versículo 5. Isso é apenas um exemplo do modo justo e correto de como Deus faz as coisas, pois Ele está usando o sofrimento de vocês, o sofrimento dos Tessalonicenses, né? A fim de prepará-los para o seu reino. Enquanto, ao mesmo tempo, está preparando, olha só, o julgamento e o castigo para aqueles que estão afligindo vocês. Viu o que Paulo está falando? Então quer dizer que os sofrimentos dos Tessalonicenses, Paulo está dizendo que aquilo ali era uma maneira de Deus prepará-los para o reino. E ao mesmo tempo estava preparando o quê? O julgamento. O julgamento para aqueles que estão afligindo vocês, ou seja, julgamento, gente.
Julgamento esse que não é para o mundo. Tenha em mente isso. Paulo fala com os Tessalonicenses. Versículo 7. Capítulo 1 de Tessalonicenses, agora estou no versículo 7. E, portanto, eu quero dizer a vocês quem? Aos Tessalonicenses, Paulo falando, né? Eu quero dizer a vocês que estão sofrendo. Deus lhes dará alívio. Olha, Deus dará alívio a eles. Deus lhes dará alívio juntamente conosco. Quando o Senhor Jesus aparecer subitamente descendo do céu, em fogo ardente com seus poderosos anjos, trazendo o julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus. Esse julgamento ia cair sobre quem? Quando Paulo fala que Jesus desceria do céu em fogo, trazendo julgamento, esse julgamento era sobre os Tessalonicenses. Quando Paulo fala isso aqui, que Jesus iria aparecer no céu, trazendo uma chama de fogo com os seus anjos, é claro que isso aqui não é algo literal, isso aqui Paulo está usando vamos dizer assim, uma força de expressão que Paulo usa aqui. Né? Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que o julgamento de Deus iria vir sobre eles. Ou seja, o sofrimento que os Tessalonicenses estavam passando, esse sofrimento iria se acabar quando Jesus Cristo voltasse. Para o quê? Trazendo o julgamento, mas o julgamento não é sobre o mundo. O que Paulo está falando aqui é com os Tessalonicenses. Entende? Isso aqui não. Quando Paulo menciona isso, Paulo não tem em mente que isso aqui vai acontecer daqui a 2000 anos. Certo? O contexto aqui é Paulo tratando com os cristãos de Tessalônica. Esse é o contexto. Então, por que Paulo tinha essa convicção de que quando Jesus aparecesse no céu, o sofrimento daquele povo, dos Tessalonicenses, iria se acabar? Paulo se baseava em quê? O que diz lá em Mateus 24, no versículo 34? Jesus, quando faz o sermão, no final ele diz o quê? Em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir na presente geração, irão acontecer nesta geração. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, Paulo estava alicerçado nessa declaração de Jesus. Entende? Não só Paulo, mas como todos os apóstolos. Então, baseados nisso que Jesus afirmou, de que daquela geração não passaria, tanto Paulo como os demais apóstolos, eles tinham essa convicção de que tudo aquilo que Jesus falou iria acontecer no primeiro século da era cristã. Não pode ser uma coisa há 2000 anos. Você entende? Então, se isso que Paulo está falando acerca da vinda do Senhor aqui, que isso iria trazer conforto aos Tessalonicenses, se eu pego isso aqui e jogo para os nossos dias, para o futuro, eu estou dizendo que Paulo mentiu. Por quê? Porque todas aquelas pessoas morreram e não viram a justiça de Deus acontecer. Entende? Então, voltando aqui, Paulo está dizendo o quê? Versículo 7 de novo, vamos ler. E, portanto, quero dizer a vocês que estão sofrendo. Não eram os Tessalonicenses que estavam sofrendo a perseguição? Então, a vocês que estão sofrendo, Deus lhes dará alívio, juntamente conosco. Quando o Senhor Jesus aparecer subitamente descendo do céu, em fogo ardente, com seus poderosos anjos, trazendo julgamento não a nós, mas àqueles que estavam perseguindo a igreja. Agora a pergunta é, quem estava perseguindo a igreja? Você vai encontrar a resposta disso na primeira carta aos Tessalonicenses. Aqui nós estamos na segunda. Você vai encontrar a resposta. Quer ver?
Vamos lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Olha só o que está escrito aqui. Então, irmãos, vocês sofreram o mesmo que as igrejas de Deus na Judéia, né? Com o povo dali pertence a Cristo Jesus, vocês sofreram perseguição dos seus próprios patrícios, tal como eles sofreram do seu próprio povo. Os judeus, né? Eles, depois de matarem os seus próprios profetas, os judeus, levaram à morte o Senhor Jesus. E agora eles também nos têm perseguido. Eles estão contra Deus e contra os homens, procurando impedir-nos de pregar aos gentios, com receio de que alguns sejam salvos. E assim os pecados deles continuam aumentando. Mas a ira de Deus finalmente os alcançou, ou seja, a ira de Deus estava determinada a cair sobre eles. Então, quem perseguia a igreja naqueles dias, mano? Paulo não está falando aqui que eram os judeus? Não eram os judaizantes? Não eram eles que perseguiam a igreja? Paulo não está dizendo que eles não impediam os apóstolos de pregar o evangelho aos gentios? Ele sempre incitava aquela turba para causar um tumulto. Então, quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses de que a vinda do Senhor ela iria trazer descanso e iria trazer julgamento àqueles que estavam perseguindo a igreja, nós já sabemos, pelo que está escrito em 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 2, a partir do versículo 14, que esses que estavam causando sofrimento à igreja eram judeus. Ou seja, a ira de Deus iria cair sobre eles. A vinda do Filho do Homem era o juízo que cairia sobre eles. Vamos continuar. Eu falei que agora eu ia ler Tiago, né? Então agora nós vamos lá para a carta do apóstolo Tiago. Vamos ver. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou fazer a leitura. Prestem atenção vocês, ricos. Agora é a hora de chorar e gemer com extrema aflição, por causa de todas as angústias que estão para vir sobre vocês. Olha o apóstolo Tiago falando que iria vir a angústia sobre eles. A riqueza de vocês agora mesmo está apodrecendo. Suas roupas luxuosas estão se tornando trapos corroídos pelas traças. Né? O seu ouro e a sua prata estão se enferrujando, e isso ficará como uma prova contra vocês, e lhes comerá a carne com o fogo. Vocês amontoaram riqueza nesses últimos tempos. Olha aí os últimos tempos. Tiago já falando. Vocês, os ricos ali da época dele, vocês acumularam riqueza nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Veja como eles, os apóstolos, aquela geração já estava vivenciando os últimos dias. Né? Continuo, versículo 4. Pois escutem, ouçam os clamores dos trabalhadores que ceifaram os seus campos que vocês fraudaram no pagamento. Olha, retendo o salário dos trabalhadores. Era isso que esses ricos estavam fazendo. E esses trabalhadores agora estavam clamando por justiça. Olha lá. Os clamores deles quem? Dos trabalhadores, chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês gastaram seus anos aqui na terra divertindo-se, satisfazendo todos os seus caprichos. E agora estão gordos, como gado pronto para a matança. Vocês condenaram e mataram homens justos, que não tinham nenhuma força para se defender contra vocês. Você vê, Tiago falando aqui, né, que aqueles ricos, então, eles estavam retendo o salário dos trabalhadores. E por conta disso,
é que eles se enriqueceram. E aqui Tiago fala no versículo 6, né? Vocês condenaram e mataram homens justos. Condenaram como? Matando de fome. Era isso que Tiago estava expondo o cenário da época dele, o que estava acontecendo ali, gente. Agora, olha o versículo 4. Tiago, capítulo 5, agora o versículo 7. Versículo 7. Veja agora como Tiago muda o foco. Ele tira o foco dos pobres e agora direciona o foco dele para os irmãos, aqueles que estavam sofrendo a opressão dos ricos. Olha o que Tiago diz. Versículo 7. Agora, quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como um lavrador que espera até a vinda da chuva, até a vinda da chuva do outono e da primavera, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. Então tá. Então Tiago, ele fala o quê? Ele passa uma palavra de conforto aos irmãos. Então quando Tiago fala, agora quanto a vocês, irmãos, tenha em mente que esses irmãos não é nós aqui do século 21, gente. Se você analisar o contexto, esses irmãos a qual Tiago menciona aqui no versículo 7, eram os trabalhadores que estavam sofrendo a opressão dos ricos. Se você ler desde o capítulo 5 do versículo 1, como eu acabei de ler, ali estava tendo o quê? Tinha uma classe dominante e uma classe que estava sendo oprimida. Eram os ricos que estavam retendo o salário dos trabalhadores e não pagavam, ou seja, os trabalhadores ficavam desamparados. Naquela época não tinha lei social, não tinha lei trabalhista, é óbvio. O mundo era muito injusto, era muito mais injusto do que é hoje. Então, por conta disso, os trabalhadores, esses que trabalharam nos campos desses ricos, eles estavam clamando a Deus por justiça. E aí Tiago vem e conforta eles. Aí Tiago diz, agora quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, assim como Paulo falou lá para os Tessalonicenses, né? Que a volta do Senhor iria trazer descanso para eles. Né? Iria trazer descanso para eles, porque aqueles que estavam perseguindo a igreja iriam cair, iriam ser alvos da ira de Deus. E aqui Tiago fala a mesma coisa. Tiago fala a mesma coisa. Agora vocês, irmãos, vocês que estão esperando a volta do Senhor, sede pacientes. Por que Tiago fala para os irmãos serem pacientes? Porque esses irmãos que deveriam ser pacientes eram aqueles que estavam sofrendo a opressão por parte daqueles ricos. Então você vê que o contexto aqui não tem nada a ver com os nossos dias. Tiago está falando o público-alvo do apóstolo Tiago eram esses irmãos que estavam sendo injustiçados naqueles dias. E aí Tiago fala, aguarde com paciência. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Agora, como que eu posso pegar isso aqui e jogar para os dias de hoje? Se eu faço isso aqui, né, se eu cometo um erro desses, eu simplesmente estou desconsiderando o contexto temporal, pego isso aqui e jogo para os nossos dias. E fico dizendo, olha, a vinda do Senhor está próxima. Mas isso aqui foi escrito no ano 51, gente. Como que está próxima? Se já se passaram quase 20 séculos, desde que o apóstolo Tiago escreveu isso aqui. Aí a pergunta que fica é, será que o apóstolo Paulo, quando confortou os Tessalonicenses, e agora aqui o apóstolo Tiago, quando traz essa palavra de ânimo, aqui para
para aqueles trabalhadores que estavam sendo injustiçados. Será que tanto Paulo quanto Tiago mentiram? A vinda do Senhor não aconteceu? Ou ainda vai acontecer? Essa é a pergunta que fica. Não mentiram, gente. A vinda do Senhor, ela aconteceu em 70. Em 70 houve a justiça de Deus. A justiça de Deus. Entende? Se eu pego isso aqui e trago para os dias de hoje, eu vou estar cometendo uma coisa chamada anacronismo. O que é o anacronismo? Eu pego algo, né? Que foi direcionado para uma época e trago para os nossos dias. É o que o sistema religioso faz. Porque quando nós lemos isso aqui, considerando o contexto temporal, o tempo da escrita e o público-alvo, fica claro que tanto Paulo quanto Tiago, eles não estavam falando com nós aqui, como com a igreja de Deus no século 21. Não, eles estavam falando com o povo daquela época. Eles estavam certos de que a vinda do Senhor era algo iminente, que iria acontecer dentro daquela geração. Aquela geração não passaria. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o que foi exposto aqui. No próximo vídeo, conforme eu prometi, nós vamos continuar assim a abordagem de Mateus. Esse foi só um vídeo corriqueiro. Eu espero que eu tenha sido claro. Se você compactua da mesma opinião, gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Então eu desejo a todos aí um excelente fim de semana e um excelente domingo. No próximo vídeo, vamos continuar a abordagem de Mateus. Tá certo? Então, um forte abraço e lembre-se, você já é abençoado.